Olá, professores! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de formação LEI, leitura e escrita na educação infantil. Vamos iniciar estudando o caderno 1, ser docente na educação infantil, entre o ensinar e o aprender. Para iniciarmos a nossa formação, convido para escutarmos e ouvirmos e vermos juntas a música, o vídeo Passarinhos de Emicida. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Qual a relação que podemos estabelecer entre essa música e a nossa formação na educação infantil? Deixar um instante para cada uma pensar, depois também pode ser feita a discussão,
relacionado a essa questão, né? Vamos dar uma retomada nos nossos voos, no que foi discutido no último encontro, retomar alguns conceitos e também algumas informações e orientações. A gente deu início ao caderno zero e o caderno zero ele fala, né, sobre a leitura e a escrita na educação infantil. E a questão depois, né, depois que eu fiz a primeira formação, a gente fica se questionando se conseguiu passar tudo, né, se ficou alguma coisa pendente. E agora eu já tive o contato inicial com a professora formadora, professora Kênia. A gente se reuniu essa semana e ela passou também já alguns outros materiais, né, para formação, algumas orientações. E esse material aqui, né, frisando a estrutura do LEEI, né, que esse curso ele é direcionado à leitura e escrita na educação infantil, mas não como meta de alfabetização, mas sim como formação continuada. É uma proposta de desenvolvimento profissional, desenvolvendo na criança as interações e brincadeiras, orientando professores e profissionais para garantir o direito das crianças à linguagem escrita. Linguagem escrita igual a instrumento simbólico poderoso, forma de nos comunicarmos e nos expressarmos. Educação infantil não tem como meta a alfabetização, mas possui papel relevante no processo de apropriação da leitura e escrita. Linguagens oral e escrita, interrelação com as demais linguagens da experiência humana. O nosso desafio: assegurar às professoras o direito a se desenvolverem profissionalmente, tornando-se especialistas na tarefa de cuidar e educar as crianças menores de 6 anos. O caderno 1 e 2. O caderno 1 aborda a docência e formação cultural, docência na educação infantil, contextos e práticas, leitura literária entre professores e crianças, infância e linguagem, infância e cultura, desenvolvimento cultural da criança. Especificamente, o caderno 1, ser docente na educação infantil, entre o ensinar e o aprender. Docência e formação cultural. Dentro desse material, o caderno 1, ele vai abordar então conceitos como docência, cultura, arte, linguagem. E aqui está o primeiro conceito: docência. Ser docente, ser professor. Quando eu sou professor, eu tenho uma formação. Essa formação ela é acadêmica e ela é cultural. Tenho uma cultura e vou construindo o meu caminho de reflexão. Vou adquirindo um encantamento pela experiência, vou adquirindo experiência, vou estabelecendo processos, forças criativas e inventivas, vou ampliando os sentidos até chegar à produção de linguagem. Os objetivos da unidade Docência e Formação Cultural. Formação cultural, professor, docente, como fundamental exercício da docência. Depois, concepção da cultura, dimensão formativa, e o docente é o responsável por ampliar os horizontes e as experiências da vida das crianças.
Experiências de linguagem, estética e poética também fazem parte da tarefa da docência. O grande obstáculo a enfrentar nas instituições de educação infantil é o modo restrito como compreendemos a ação narrativa, limitando ao texto verbal, oral ou escrito. Dentro desse contexto, temos a experiência estética, a linguagem e a arte. Quando nos referimos à linguagem, referimos a uma questão mais ampla, que envolve não apenas o escrever, o falar, mas outras linguagens gestuais, linguagens através dos sons, através de imagens, um mundo mais amplo dentro da educação infantil. Quando falamos em artes visuais, né, temos várias formas de desenvolvê-la, né? Através do desenho, da produção de caixas, uso de diferentes materiais, através da dramatização, da música, provocação de perguntas. E aqui tem um poema de Manuel de Barros, poeta mato-grossense, que ele coloca essa questão, né, sobre as palavras, memórias inventadas. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso palavra para compor meus silêncios. E você, professora, o que você usa para compor seus silêncios? Será que em algum momento temos esses silêncios? Nos introspectamos e nos tentamos nos conhecer melhor como professores formadores, como seres humanos em convívio com a família, com a escola, com a sociedade. O que eu uso para compor meus silêncios? Vamos então fazer uma reflexão. Quais os seus não saberes frente às infâncias? Como a gente enfrenta o não saber? Consideramos as crianças e a turma como fonte de informação e inspiração para organizarmos a nossa prática pedagógica? Como nos sentimos quando as crianças não acolhem o nosso planejamento? Às vezes, nos dedicamos a uma aula, pensamos, fizemos 1001 reflexões, pensamos, e quando vamos lá na prática, em sala de aula, tudo o que pensamos não funcionou. Por que será que não funcionou? Que olhar eu dei para aquele meu trabalho? O meu olhar de adulto? O olhar da criança? Por que a criança não acolheu aquilo que eu estava propondo? Observamos que estamos refletindo sobre a prática de ser professor na educação infantil, ser docente. Docência na educação infantil, contextos e práticas. Bom,
Quando eu falo, então, na educação infantil, né, eu tenho que pensar nas concepções de desenvolvimento e aprendizagem pela criança. Como que a criança aprende, né? De que forma? Né? Então, aqui já vai um pouco da teoria, né? Ela vai falar, né, que esse material, né, ele vai falar sobre os significados e sentidos, né? As vivências que são construídas, né, através do movimento, do pensamento, da linguagem. Existe um desenvolvimento nas interações, né, interações entre os pares, a relação aluno com aluno, colega com colega, professor e aluno, a escola no contexto geral, a aprendizagem antecedendo o desenvolvimento, um desenvolvimento histórico-social. Esse desenvolvimento histórico-social, né, ele tem a ver com a história da criança, o contexto social que ela vive, como que se dá esse desenvolvimento lá na casa dela em relação à aprendizagem. Ela tem estímulos, ela recebe estímulos, a leitura, a escrita faz parte daquele contexto, ela tem acesso a livros, ela tem acesso a que tipo de brincadeiras, a que tipo de relacionamentos. Tudo isso vai contribuir para a imaginação e criação na infância. E também a zona de desenvolvimento intelectual da criança. Dentro dessa zona de desenvolvimento, vem junto a mediação. Quem media a aprendizagem daquela criança? Em casa, o pai e a mãe conseguem fazer essa mediação? Em sala de aula, o professor consegue estabelecer essa mediação? Medeia esse processo de ensinar e aprender? Porque aqui já entra a concepção de Vygotsky, né? Que ele vai falar, né, da importância dessa mediação dentro dos processos, né? Entre o que o aluno não consegue fazer, que estímulos eu devo fornecer para que ele saia daquela zona de conhecimento proximal para alcançar o conhecimento real, né? Essa relação, como eu, professor, percebo que ele está nesse desenvolvimento e o que eu vou fazer para ele atingir este outro? Como eu vou mediar essa aprendizagem? E aqui, né, vem uma reflexão, né? Temos que tomar cuidado se eu vou planejar para as crianças ou planejar com as crianças. Observar a atitude do adulto que não impõe sua autoridade de modo desnecessário e que busca uma escuta sensível da criança, observando atentamente seus movimentos, expressividades, interesses, necessidades de exploração e elaborações subjetivas, como movimentos, narrativas, desenhos, construções, entre outros. Aqui tem um pequeno vídeo para nós refletirmos, né, sobre a questão de planejar para as crianças e em relação a planejar com as crianças. É um videozinho curto que é sobre um menino, né? O apelido dele é Tintim e ele foi gravado já no olhar, né? Tipo, na altura em que a criança vê as coisas e como é essa relação entre o olhar da criança e o olhar do adulto. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores,
Pedras soltas que toda vez tira e coloca a buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água. Pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros. Estabelecidos por ele desde o início. Que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, 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 o pequeno soltar beijos infinitos e abanar, até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha pro amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um xarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. Então, às vezes nos preocupamos muito com o resultado e não com os processos. Tudo é uma construção. Enquanto o meu olhar de adulto vê uma coisa, o olhar da criança vê outra. As minhas prioridades talvez não sejam as prioridades das crianças. O meu olhar não é o mesmo olhar da criança. E nesse aspecto, a nossa escuta sensível
vai fazer toda a diferença. O abaixar-se, o olhar olho no olho e estabelecer uma conexão, uma relação entre pares, para que a aprendizagem se efetive de uma forma leve e, ao mesmo tempo, com naturalidade, com leveza. Como nós, professoras, nos relacionamos com a leitura em nossa vida cotidiana? Como os cursos de formação lidam com essa questão? Como fizemos isso com nossos alunos? Como despertamos neles a leitura e a escrita? E temos a professora Mônica, né? Que ela nos coloca um breve retrato das práticas de leitura e escrita na educação infantil. É pesquisadora, a professora Mônica, né? E ela coloca, né, que o predomínio de cópias e de modelos feitos pelos adultos, rotinas repetitivas que vão perdendo o sentido ao longo do tempo, rodinha, chamadinha, janela do tempo, pátio, atividade nas mesinhas. Às vezes o currículo definido pelas festas, né, pelas datas comemorativas. A literatura, texto literário com o objetivo de ensinar, né? Letras, sílabas, consciência fonológica. Texto literário como instrumento para ensinar valores, regras sociais. Literatura, às vezes, para preencher o tempo livre. Desconhecimento da literatura como arte. E aqui vem algumas questões, né? Que é preciso observarmos quando estamos trabalhando na educação infantil. Observar muito, aprender e ensinar. Papel docente na formação de leitores. Como que as crianças pequenas leem e escrevem? Que textos disponibilizamos para elas? De que forma? O que elas podem ler e escrever? Que temas, conteúdos, saberes devem constituir a formação dos professores de educação infantil? Devemos conhecer os eixos norteadores, os documentos, entender as diferentes linguagens, diálogo com diferentes livros, textos, filmes, jogos. O papel da mulher educadora. Sim, nós somos a maioria mulheres na educação, né? E isso vem uma construção histórica que quem leu o Caderno Zero vai poder observar, né? Mas nós construímos saberes e conhecimentos. E somos capazes de participar ativamente na construção da nossa profissão. Então existe uma relação entre formação cultural e docência na educação infantil. A cultura abre caminhos de reflexão que permitem multiplicar leituras e abre para o encantamento pela experiência. Somos produtores de linguagem, somos contadores de histórias, cantadores de esperanças, guardadores de memórias e crenças. Somos capazes de valorizar a existência como seres de sentido. Se prestarmos atenção, há uma diferença temporal entre as gerações, nós e as crianças, né? Então, a gente precisa articular essa mediação do tempo sem anular as crianças, no sentido que eu tenho que proporcionar situações e vivências em que ela se construa como criança, como ser pensante. Se o capítulo fala sobre formação cultural, o que é a cultura, né? Aqui uma pequena reflexão, né, sobre a palavra cultura, né?
Cultura vem de cultivo, atributo de alguém, atributo de obras como patrimônio de uma sociedade ou um grupo social, realização cultural como produção de vida na convivência. A todo instante eu estou produzindo cultura. Esta cultura, ela tem uma questão histórica envolvida. Dependendo o meio que eu estou, eu vou reproduzir e eu vou produzir cultura. Eu venho lá do Rio Grande do Sul. Então lá eu tinha uma cultura, costumes, tradições, algumas datas importantes. Aqui no Mato Grosso são outras formas de ver o mundo, outra visão, outras apropriações culturais. Cada local no Brasil vai ter as suas regionalidades, os seus costumes, as suas tradições. E a todo instante eu estou modificando essa cultura e eu estou produzindo. E, de certa forma, reproduzindo. Formação cultural é essa questão que a gente fala, que eu acabava de falar, né? Do processo histórico de encontro com saberes e fazeres, que na coletividade tem essa representatividade. Eu tenho um conjunto de valores, de crenças, de comportamentos. Eu pertenço a um grupo social, eu pertenço a uma cultura. E eu, apesar de ser singular, eu vivo na pluralidade. E dentro dessa pluralidade, eu me formo culturalmente. E dessa forma a gente se pergunta, qual a nossa cultura na escola? Para quem se dirige o discurso das paredes escolares? Qual a concepção de criança que elas representam? Quais as marcas estéticas que elas apresentam? Eu tenho uma parede feita por mim, com a minha letra, com o meu desenho, com o material que eu fiz ou que eu comprei. Como é a parede da minha escola? O que eu estou reproduzindo? Qual visão de mundo estou passando? Estou deixando a experiência das crianças transporem a estética, a experiência no sentido daquilo que nos toca e marca de forma profunda. Ela é única e irrepetível. Eu posso fazer a mesma coisa, mas eu não vou ter a mesma experiência, porque cada momento é único. Dentro dessa experiência, eu crio aprendizagens. Eu aciono, aguço os meus sentidos. E dentro disso, eu saboreio o mundo, o conhecimento. Seja através da visão, da audição, do olfato, do paladar. Quais as sensações que me fazem aprender? Quais regiões do cérebro estão atuando para que o meu aluno aprenda? Quais sentidos estou aguçando para que ele queira aprender? Que curiosidade eu estou despertando nele? Que tipo de experiência eu estou proporcionando para ele? A experiência estética tem a ver com a capacidade de sentir o mundo, no sentido de eu, além de fazer e sentir a experiência dos sentidos, eu poder, de certa forma, manifestar através da minha linguagem, seja da imaginação, seja da percepção, seja por meio do desenho, seja por meio de uma poesia, de uma música. Como eu demonstro
que eu fiz essa experiência de aprendizagem. Como eu cobro do meu aluno, ou como eu proporciono ao meu aluno a experiência estética. Dentro dessa experiência estética, eu tenho a linguagem, além da fala, da escrita e da comunicação de ideias. É a presença do movimento, do corpo sensível, o poder de compartilhar. A linguagem, ela é corporal, ela acontece no corpo, ela acontece na expressão facial. É o encontro do lúdico entre o corpo e o mundo. E assim a criança vai estabelecendo relações e conexões e vai interagindo e vai buscando o aprender. Como estão as paredes escolares? Como está a minha sala de aula? Está assim, toda arrumadinha, feita por mim? Atividades prontas? Tudo ajeitadinho na parede? A professora Mônica nos questiona que essas práticas são comuns, né? E que vêm, assim, de certa forma, são históricas e culturais, né? Mas ela também nos desafia a outras práticas. Outras práticas são possíveis. Posso fazer algo mais dinâmico, nem tão perfeito, no sentido da nossa estética adulta, mas que para a criança tem muita simbologia, muito significado, que é o trabalho dela enquanto criança, enquanto aluno na sala de aula. Fazer esta ponte, essa interação, professor e aluno, e deixar as nossas paredes mais com jeito de criança, estética de criança, construção do conhecimento da criança. E aqui, né, já vem um lembrete, né, que a criança de 4 anos, ela não é só menor do que a de 7, ela é diferente. Existe um desenvolvimento infantil a ser respeitado. E esse desenvolvimento infantil, ele está, né, nos marcos do desenvolvimento infantil, vamos assim dizer, né, que vai demonstrando a evolução de cada criança dentro da linguagem, dentro da comunicação. A maturação cerebral é diferente, né? A criança de 4 anos ainda não tem uma maturação cerebral comparada com a criança de 7, né? Piaget nos fala sobre isso, sobre a questão, né, de que a personalidade da criança, né, tem uma formação aos 3 anos, uma reestruturação aos 7 e na adolescência, né, uma reafirmação de valores e conceitos. O pensar da criança é diferente. Às vezes a criança de 4 anos vem de um ambiente, de uma cultura, que não são oferecidos livros para ela, em que o único lugar que ela vê letra e número é na escola, ou às vezes no celular. E quando eu forço ou eu quero que a criança atinja essa aprendizagem, talvez ela não esteja preparada para isso. Mas também vai ter aquela criança que aos 4 anos tem um ambiente propício. Vai chegar para você, professor, e vai dizer: professor, como é que escreve meu nome? Eu quero aprender o meu nome. Então, o professor de educação infantil tem que estar aberto a todas essas possibilidades e compreender o desenvolvimento infantil de cada criança. Cada criança é única.
e apresenta um nível de desenvolvimento. Eu vou estimulá-la, mas nem sempre eu vou obter a mesma resposta, como na maioria das vezes a gente não consegue, né? Ter a mesma resposta para todos. Então aqui fala, né, as concepções do LEE: apropriação de linguagem, perspectiva discursivo dialógico, promover práticas sociais da aprendizagem para as crianças, situações reais e significativas que envolvam a leitura e a escrita, sempre utilizando a brincadeira, a interação, as crianças e cultura, né? Diferentes gêneros discursivos, orais, escritos, ter uma sequência de planejamento, né? Desenvolver a autonomia das crianças, permitir que elas escrevam, permitir que elas leiam, mesmo que não seja uma leitura, como vamos assim dizer, do que ela está vendo, do que está escrito mesmo, mas uma leitura que ela invente, que ela escreva uma escrita inventada, mas que ela queira aprender, que ela queira escrever, que ela adquira aquela confiança de que ela consegue, que exista uma autonomia de ela desenvolver, de ela se expressar, seja da forma escrita, do jeito que ela souber, seja através do desenho. Então a gente fala, né, a gente fala na escrita livre, né, que a gente pode usar sem cobrança, né, se o A não está no lugar certo, se o B não está no lugar correto, mas estimular a criança para que ela queira ler, para que ela queira aprender. Promover situações de leitura e escrita que façam sentido e apoiem as interações. Brincar de escrever, fazer de conta que está lendo e escrevendo, participar de escritas coletivas, ouvir a leitura de textos que informam sobre diferentes assuntos. Professora igual mediadora. A professora é uma mediadora nesse processo de leitura e escrita, construída através das brincadeiras e interações. Ouvir as histórias lidas pela professora, manusear livros, sem aquela preocupação se vai rasgar, se não vai, escutar a leitura de um bilhete, às vezes que está sendo encaminhado para a leitura, né, para a família, ditar para a professora, para que a professora escreva algum relato vivenciado pela turma, para que a criança compreenda onde ela usa a escrita e para que é importante ela saber ler e escrever. Por que é importante essa leitura, esse letramento, que não é só de desvendar letras e numerais, mas a leitura do mundo, não é? De novo a frase, né, falando sobre a questão da narrativa, né, do texto verbal, do oral e do escrito, uma retomada. A linguagem e a arte, já falamos, né? Alguns conceitos orientadores, também já falamos, né? Que está no caderno 1. Cultura, formação cultural, experiência estética, linguagem, arte. E a leitura literária, que seria o terceiro item. O que é uma leitura literária? Leitura da linguagem verbal utilizada de forma artística. O leitor é ativo na busca pela compreensão do texto. Atividade íntima, mas também socializante. A leitura literária, deixa eu só ver aqui que eu já passei, aqui. Tem a ver como se dá a relação entre professores e crianças.
Como nós, professoras, nos relacionamos com a leitura e a escrita em nossa vida cotidiana? Há quanto tempo você leu seu último livro literário? Qual era o título? Temática? Quem hoje está lendo um livro literário? Que livro é? Do que se trata? Quais temas, gêneros, autores de literatura você prefere? Quantos livros literários você lê por ano? A leitura literária é aquela leitura que não tem cobrança. É uma leitura que a gente, quando tem um tempinho, tira aquele livro do armário, da gaveta e começa a ler. Há quanto tempo eu não faço isso? As redes sociais, o uso do celular, como está interferindo na minha leitura literária? Posso realizar leituras compartilhadas, círculo de leituras, exposições sobre autores. Tenho que lembrar que a literatura me traz benefícios, possibilidade de ver outras realidades, relações estéticas, deslocamento, né, que a gente aprende a fazer. A gente está lendo um livro que fala lá da China, do Japão, que tem uma abordagem cultural diferente. Representação de sentimentos, dependendo da história, uma compreensão de mundo. Uma questão, né, aqui voltando à leitura, né, à literatura, às vezes, né, a gente sempre faz uma leitura literária e a gente sempre quer cobrar, né, do aluno algo. Por exemplo, vamos ler uma história, vamos fazer um trabalhinho, vamos construir um desenho. E a leitura literária, o objetivo dela não tem essa pretensão. A leitura literária, ela é um momento simplesmente de ler, de eu expressar a linguagem que comunica, a linguagem que nos comunicamos. Entender que a linguagem não serve apenas para nomear as coisas, mas também ela produz encantamento. Perceber o mundo por meio das diferentes linguagens é explorar, conhecer, conviver, interpretar, perceber, instigar os sentidos. Então, como que eu trabalho com a criança na educação infantil? Qual a prática de leitura que eu faço? Que espaço eu dou para as produções escritas dos meus alunos? Como a oralidade é potencializada? A gente às vezes diz, eu não vou cobrar a escrita porque ele não sabe escrever. Mas ele vai escrever do jeito que ele sabe. E a oralidade? Como eu trabalho a oralidade? O meu aluno tem espaço para falar? Ele consegue manifestar sua opinião? Como que é esse processo? Como que é esse planejamento? Eu planejo para as crianças? Com as crianças? Qual é o meu objetivo enquanto professor? Qual a prática pedagógica que eu quero passar e quero que meus alunos tenham? Aqui, né, já estamos finalizando. O bom agora, nesse sentido, né, vocês percebem que são vários questionamentos, né? Então, o interessante é vocês estarem lendo esse caderno, porque aqui eu trago um resumo do que mais ou menos tem dentro dele. Mas ainda, né, eu ainda vou fazer mais um videozinho ali com algumas abordagens que eu acho que ainda são relevantes, que eu ainda estou selecionando o material. Mas são essas questões, né, que estão permeando.
no caderno 1, né, como eu, professora, utilizo a linguagem e a leitura e a escrita na educação infantil. Nós vamos ter um caderno também nosso, o caderno da turma, que a gente vai chamar, mas esse mesmo Padlet que eu disponibilizei para vocês, eu mandei, mas eu não cheguei a conversar com vocês sobre ele. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Eu mandei ele num link para vocês, né? Esse Padlet aqui é da nossa turma Curió. Dentro da turma Curió é a professora Kenny, então, que é a nossa orientadora, e ela traz aqui o cronograma, os cadernos, os registros, os ateliês, que são as práticas, os registros de formação, os slides, os links. E bem aqui no final tem os livros da turma aqui, ó, professores municipais. Então aqui que acontece a nossa interação maior, né? Eu vou ter que agora criar um livro da turma, né, para nossa turma de nobres. Depois dessa votação ali para escolher o nome da nossa turma, eu vou montar algo parecido com o que está aqui, né, que é um Padlet. Nesse Padlet, vocês vão poder estar acessando e interagindo com práticas pedagógicas, né? No dia 25, 26 e 27 eu terei uma formação em Cuiabá. E nesse dia eu já tenho que levar algumas ações que são feitas, algumas práticas que são feitas nas escolas de educação infantil. Então eu já peço, assim, quando vocês fizerem alguma coisa que se relacione à contação de histórias, a manuseio de livros, que vocês me disponibilizem nessa semana para que eu possa estar montando um material, porque vai ter um dia lá que a gente vai ter que expor as práticas do que cada município faz em relação à leitura e à escrita. Alguns já estão fazendo relativas a um projeto, porque aqui tem uma parte, né, da carga horária que é referente à criação de projetos de leitura e escrita. Aqui, ó. Eu ainda não vou abordar hoje, porque não foi passado bem direitinho como que é. Se é um por escola, se é cada professor desenvolve o seu. Então eu estou aguardando orientações, né, da professora para depois estar repassando para vocês. Mas enfim, quando esse Padlet estiver pronto, eu vou disponibilizar o link e aí vocês podem estar colocando ali dentro fotos das práticas de vocês. Se quiserem colocar no nosso grupo do WhatsApp e depois eu coloco ali dentro também, né? E eu também estou vendo aqui o repertório literário, alguns livros também onde estão disponíveis, que tem ali uma série, né, de livros relacionados aos temas transversais, né, que a gente chama. E aí eu vou tentar também disponibilizar para vocês. Então, desde já eu já agradeço a disponibilidade, né? E vou passando os informes. Quero também estar aí com vocês, organizando ali com a Secretaria de Educação, né? Uma forma da gente se encontrar também. E qualquer dúvida é só me chamar. Desde já eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade e vou orientar para o ateliê, né, que é o Mão na Massa. Vou fazer um vídeo separadinho orientando vocês para nossa atividade ateliê, que ela é uma atividade então que conta como
prática EAD, que a gente chama, dentro daquela carga horária lá, de 56 horas, né? Então, vão mantendo o caderno de vocês em ordem, né? Com a primeira atividade, que foi a atividade de escolher a ave, o ateliê do Eu Ave, né? E assim que vocês puderem me mandar alguma foto também, eu fico no aguardo. Desde já, um abraço e até breve.